Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Café com Paisagismo. Eu sou Maria Fernanda Padovese, do Profissão Paisagista, e aqui nós abordamos estratégias de como ajudar a você a se tornar um paisagista de sucesso, atraindo os melhores clientes para faturar e alcançar o faturamento de 10 mil ou mais por mês. E hoje eu gostaria de conversar com você. Sabe que hoje, de quarta-feira, né, o dia do nosso Café com Paisagismo, é aquele dia de bate-papo, onde que eu gosto de conversar com vocês a respeito de algo que vai fazer você se inspirar durante o dia e durante o resto da semana, para que você reflita e que possa trazer alguma mudança na sua vida como profissional e como paisagista, e que realmente te ajude a alcançar esse resultado de 10 mil ou o resultado que você espera com a sua profissão. Então, hoje, bom dia, Gustavo! Que bom te ver aqui! Então, hoje, eu gostaria de fazer eu fiquei pensando muito sobre qual seria o tema que eu falaria com vocês hoje. E uniu duas coisas. Primeiro, que eu pensei em falar para vocês o porquê que algumas pessoas têm resultado e outras pessoas não têm. E coincidiu, não sei se quem acompanhou meus stories nos últimos dias, eu também sou docente no Senac, né, e no técnico de paisagismo. E essa semana começou uma nova turma, no período noturno. E na segunda-feira, que foi a primeira aula, nós fizemos um debate sobre a profissão. E uma das coisas a pergunta, né, que alguns dos alunos fizeram foi por que para algumas pessoas o paisagismo é tão difícil, está difícil para conseguir, e para outras pessoas está em tanto crescimento. Porque para alguns alguns conseguem e outros não conseguem. E aí, coincidiu com isso que eu queria falar, né? Que justamente que eu estava pensando em trazer aqui para vocês hoje. E eu vi que realmente é uma dúvida, um questionamento que as pessoas elas se fazem. E de uma maneira assim geral, o que eu posso falar para você? Que existem 3 pessoas, não só no paisagismo, como em qualquer outra profissão, em qualquer outra área, em todas as áreas. As pessoas que querem alguma mudança, querem algo diferente ou que buscam algo, sabem que podem melhorar, mas não fazem nada para isso. Existem aquelas pessoas que sabem que precisam, mas que não aplicam aquilo que aprendem e que não estão dispostos a enfrentar os desafios no aplicar e para aprender e para colocar em prática. E existem as pessoas que aprendem e aplicam, que vão em busca de conhecimento e aplicam esse conhecimento. E quem que vocês acham desses 3 tipos de pessoas que têm os resultados? A terceira é aquela que vai atrás do conhecimento e aplica. Porque não adianta nós ficarmos apenas aprendendo e não aplicar. Daí você pode pensar assim, é fácil falar, se fosse fácil todo mundo faria. Eu posso dizer para você que mais do que dizer se é fácil ou difícil, eu digo para você que depende muito do quão forte é a sua vontade. Pode parecer simplista, mas é. Sabe por quê? Toda mudança, ela gera algo desconfortável, toda mudança. Desde a criança, quando começa a nascer dentinho na boca, o dente não vai fazer melhora para ela, porque ela vai conseguir mastigar, não é? Mas mesmo ela não sabendo, porque é uma coisa do organismo dela que está acontecendo, dói, incomoda, coça, ela fica irritada. Quem já teve alguma criança em volta, ou filho, ou sobrinho, ou alguma criança próxima, nessa época da dentição, sabe que ela sofre com isso. Mas depois passa e o benefício que ela tem por ter dentes é muito grande. Isso acontece com o crescimento, que tem as fases do crescimento. O crescimento dói, a criança tem a dor nos ossos. Quem já não teve dor na perna e fala assim, é dor do crescimento. Porque é o que se chama dor do crescimento. Dói crescer. Mas não é melhor? Quando você vai crescendo, você vai ficando mais alto, você vai adquirindo, formando o seu corpo para adolescente, para adulto. E isso em todas as fases. O crescimento ele gera um desconforto ou ele dói. Aí, quando nós nos tornamos adultos e chega a hora de nós tomarmos as decisões da nossa vida e buscarmos algo que realmente vá fazer a diferença, que vá nos trazer aquilo que a gente sonha, aquilo que nós almejamos, a gente pensa assim, então vai ser fácil também? E por que não poderia ser fácil?
Porque a dor, esse desconforto faz parte do processo. Faz parte eu vou dar um exemplo da criança do dente. Se não tivesse essa dor do crescimento, esse incômodo, será que a criança saberia usar o dente da maneira correta? Será que estaria fortalecido, ali os ossos estariam fortalecidos para isso? E a criança pequena que cresce, se ela crescesse muito rápido, será que ela estaria pronta, conseguiria se equilibrar para conseguir se manter em pé? Então, conosco também, todo esse aprendizado que nós temos e a dificuldade que tem em colocar em prática, a dificuldade em sair do estado que nós estamos para colocarmos em prática, também gera esse desconforto para que a gente se acostume. Porque pode parecer, Maria Fernanda, eu me acostumo a ter mais dinheiro. Claro que me acostumo. Claro que se acostuma. Mas você vai saber lidar, por exemplo, com isso? Você vai saber lidar com o escritório, com mais pessoas para você tomar conta? Com o fluxo financeiro muito mais ativo do que você tem hoje? Às vezes, quando você cresce, às vezes não. Se você não se prepara para quando você cresce, você pode perder aquilo que você cresceu muito mais rápido por não estar acostumado com isso. Por não ter aprendido como lidar com esse fluxo, com esse volume. Sabe aquele exemplo de quando as pessoas ganham na loteria? Então, quem que já não escutou histórias de pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionários e do mesmo jeito que ficaram milionários, acabaram com o dinheiro? Por quê? Se a pessoa ganha 90 milhões de reais de uma vez só, 20 milhões de reais de uma vez só, e ela perde 20 milhões, não era às vezes tudo que ela queria. Meu Deus, se eu tivesse 1 milhão na minha conta, eu estaria feliz? A pessoa teve 20, 50, 100 milhões e não conseguiu? Por quê? Porque não soube lidar. Porque quando a gente cresce, nós temos que lidar com diversas coisas que estão ao nosso redor e que vão fazer parte desse crescimento, que se nós não passarmos pelo processo, a gente não vai dar conta, por não saber. Então, esse desconforto que o crescimento gera, ele é necessário. Porque ele vai aprovar para você mesmo e vai te desafiar para mostrar assim, estou disposto, estou disposta a aprender o que for necessário para crescer. Então, nós temos um termo que chama zona de conforto. Tenho certeza que muitos já escutaram falar, principalmente quem está lidando com o empreendedorismo, quem está lidando com o negócio, já ouviu falar nessa expressão. O que é a zona de conforto? Eu li em um livro não sei se vocês já conhecem, já leram, Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu achei muito interessante essa parte em especial, porque eu acho que representou tão bem, apesar de ser uma parte chocante, me chocou quando eu li e me representou tão bem a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquele período da nossa vida, aquela fase que nós estamos e que assim, não tá bom. Às vezes tá ruim e tá muito ruim. Mas assim, você tá acostumado. Tá acostumada com não estar bom. E quando você percebe que para ficar melhor, você tem que fazer algum sacrifício, fazer algumas mudanças. Então o exemplo que ele dá é o seguinte. A zona de conforto é como se fosse um tonel, um barril, cheio de um líquido assim, viscoso, verdinho, quente, e que só que é fedido. E você tá lá dentro. Você tá lá dentro, você sabe que ele não é bom, porque é fedido. Você sabe que você quer sair daquele barril, porque ali é o seu crescimento. Só que tá quentinho ali. E lá fora, aonde você quer o seu crescimento, você vai ter que enfrentar o frio. Você vai ter que enfrentar o que tiver que enfrentar para você conseguir sua liberdade. E vai ter que pular. Então a gente se vê muitas vezes dentro desse barril, com esse líquido por aqui já, sem a gente conseguir respirar. Sabe aquela fase, quem já passou por aquela fase de desespero? Meu Deus, eu não tenho mais pra onde ir. Sabe como parecer no fundo do poço? Desespero, não sabe por onde eu faço, o que eu preciso fazer pra crescer? Então você fica aqui. Você não consegue nem respirar quase. Só que ele continua quentinho. Você continua ali naquele barril quentinho. E as pessoas que estão à sua volta falam, venha, venha. Aqui é melhor, venha logo. É só você ter coragem de sair daí. Mas aí fora é frio. Para eu ter o sucesso, eu vou ter que enfrentar esse frio. Para eu crescer, eu vou ter que ter uma coragem de enfrentar esse frio. As pessoas falam, venha. Venha que vai, vale a pena. E você, por medo de enfrentar o novo, você por medo
de aguentar, de enfrentar os obstáculos, você prefere ficar ali naquela zona de conforto. Então, nesse livro, o Paulo Vieira ele foi muito inteligente, né, e no meu ponto de vista, em usar esse exemplo. Porque é assim que muitas vezes eu mesma me senti, que eu estava naquele barril, que eu sabia, eu queria sair porque não estava, era fedido, não, aquele líquido, conforme o exemplo dele, era fedido, não era confortável, estava me fazendo mal, porém era uma coisa que eu já estava acostumada. Eu não estava disposta a enfrentar, falar, vou de uma vez por todas e seja lá que Deus quiser. Mesmo sabendo que tinha pessoas ao meu redor para me apoiar e dizendo, venha. Eu não sei se é o seu caso, se hoje você se vê nessa situação, de se encontrar na sua zona de conforto, aquela área em que você não está bem, você não está satisfeito com o resultado que você está tendo, você sabe que tem coisa muito melhor à tua espera lá fora, porém, para você sair, para você conseguir aquilo, você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Às vezes é trabalhar um pouco mais, às vezes é colocar em prática algo que você tem dificuldade, às vezes é deixar um hábito que para você é prazeroso, mesmo sabendo que não vai te levar a lugar nenhum. Então, essa zona de conforto, ela nos paralisa. E eu gostaria que você pensasse, primeiro, qual das 3 tipos de pessoas que você é, que eu exemplifiquei. Aquela que não faz nada, que sabe que não tá bom, mas não faz nada, fala, não tem jeito, não tem como mudar. Se você é aquela que sabe que você precisa mudar, mas não está disposto, não está disposta a enfrentar o que precisa ser feito para a mudança. Ou aquela que sabe que identifica o que precisa, aprende e coloca em prática. Aquela que está na zona de conforto, quem são? São as 2 primeiras. A terceira pode até estar, mas cansou. Ela sabe que se ela ficar ali por mais tempo, ela não vai ter nunca crescimento. Eu sempre gosto de repetir a frase, louco é aquele que espera resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Quem aí já não fez isso? Quem aí já não tentou diversas vezes fazer alguma coisa, ter um resultado fazendo a mesma coisa? Aí pode falar assim, mas Maria Fernanda, um pianista, para ele ser exímio no que ele faz, ele precisa treinar muito. Claro. Maria Fernanda, um desenhista, para ele ser um artista, ter quadros maravilhosos e perfeitos, para atingir a perfeição, ele precisa treinar muito. Eu concordo. Mas vocês também concordam que, nesse caso, eles estão se esforçando, colocando todo o seu esforço em algo que eles sabem aonde eles querem chegar? Um pianista para chegar na perfeição da música que ele toca. Um pintor, um desenhista para chegar na perfeição daquele quadro, para representar a luz dos olhos, por exemplo. E você, como paisagista? Qual é o seu objetivo que você está buscando, que você também está treinando e fazendo para chegar àquele objetivo final? Você está treinando para isso ou você está sempre fazendo mais do mesmo? Mais do mesmo que não vai te ajudar a chegar ali. Simplesmente vai te ajudar a ficar no mais do mesmo. Então, a zona de conforto é uma área muito perigosa. Ela é muito perigosa porque ela nos faz acreditar que está tudo bem quando não está tudo bem. Ela nos faz acreditar psicologicamente que é melhor ficar aqui do jeito que está do que enfrentar, eu não sei o que acontece por lá, e se eu cair? E se eu for lá me aventurar e cair? Aí eu te faço uma outra pergunta, será que essa queda é pior do que continuar na mesma, na incerteza de se a gente vai crescer? A incerteza de será que eu consigo é melhor do que ter a certeza de que você vai ficar onde você está e não vai conseguir? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês façam essa reflexão. Porque eu vejo muitas pessoas aprendendo, querendo, mas não tendo a coragem de enfrentar as dificuldades. Vou falar para vocês aqui, ó. Eu, Maria Fernanda, como profissional, e como pessoa também, eu tenho uma dificuldade em delegar. Eu assumo isso. Eu tenho dificuldade em delegar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ser muito centralizadora. Isso é em casa, com as questões de meus filhos, meu marido, as questões da casa. Isso no meu escritório, eu tenho essa tendência. Mas eu identifiquei que se eu continuar tendo, apesar de ter essa tendência, vou continuar sendo centralizadora porque eu sou assim, eu não cresço.
Então, identifiquei o que eu preciso fazer para crescer então. Se eu continuar só aqui, eu vou ter um espaço muito limitado para atender. Então, é aquele sofrimento interno, psicológico que a gente tem para enfrentar um desafio. Então, eu enfrento o meu desafio de delegar. Sim. Então, como que eu fiz isso? Entendendo que para eu alcançar aquele meu objetivo final que eu tenho, é necessário que eu delegue. Por mais difícil que para mim internamente seja. Então, eu decidi enfrentar. E hoje eu delego. Eu delego funções na minha casa, eu delego funções aos meus filhos, eu delego funções no meu escritório. Porque só assim eu seria possível crescer. Apesar de ser difícil. Então quer dizer que você só vai conseguir crescer se for fácil? Não. Mas Maria Fernanda, eu vou sempre ter com esse sofrimento. Chega uma hora que você se acostuma a não sofrer mais com isso. Esse avanço do seu obstáculo se torna natural para você, porque você já percebeu as primeiras vezes que você precisa fazer isso, que dói mais, que é mais difícil, que é aquela barreira que a gente enfrenta. Depois não, depois você vai se acostumar, se torna algo natural. Até que chega um dia que você nem se lembra que tinha essa dificuldade. Um exemplo mais ainda pessoal para vocês. Ontem mesmo, meu bebê mais velho, ele tem 20 anos. E eu sempre pensa naquela mãe que fica tudo embaixo das asas. Sempre. E até hoje, né? Consulta, eu vou junto, tudo que puder eu faço. Só que ontem eu estava um dia que tinha várias coisas para fazer, eu tinha vários planejamentos para fazer, várias coisas para organizar. E ele precisava vir uma consulta, que eu consegui uma consulta pro dia, só que não poderia estar junto. Doeu pra mim. Porque pra mim lembra a centralizadora, a mãe que fica com os filhos embaixo da asa, meu filho ir numa consulta sem eu, falei, meu Deus, será que ele vai conseguir? Será que ele vai perguntar? Mas eu entendi assim, respirei fundo e falei assim, faz parte. Eu preciso entender que isso faz parte, que eu não posso sofrer com isso. E foi tudo bem, saiu melhor do que esperava. E no meu ponto de vista, lógico, 20 anos, lógico que ia conseguir, né? Mas no meu ponto de vista, trouxe pra mim, me passou o que aconteceu, os resultados, qual foi a conversa, que exames tem que fazer, e pronto. Sabe aquele esparadrapo que a gente puxa de uma vez? Vai. Então são coisas, exemplos do que é difícil pra mim. Pra vocês entenderem que às vezes pra você o difícil seja organizar seu financeiro. Pode ser que o difícil pra você seja colocar no papel as suas ideias. Cada um tem seu difícil. Eu tenho o meu, você tem o seu. Só que você tem que entender o que é mais importante. É o seu objetivo, como no caso ontem, pra mim, de maneira alguma que acompanhar a saúde do meu filho não seja importante, mas eu sabia que ele tinha a capacidade de fazer sozinho, mesmo eu querendo estar junto. E aquilo que eu estava fazendo, que eu tinha que realizar, era algo que era muito importante para o meu crescimento, para o objetivo que eu quero alcançar profissional. Então você precisa fazer isso, entender qual é o seu objetivo que você quer alcançar. E o que você precisa fazer isso? E se você encontrar alguma coisa que seja difícil, respira fundo e entenda, é importante e faça. E sempre aqui quando eu falo que tem que enfrentar as dificuldades, enfrentar o que precisa acontecer, é sempre dentro dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que é importante para você e das coisas que você não abre mão. Tá? Sempre isso. Então não é sair fazendo tudo a qualquer custo e ferindo seus valores e princípios de jeito nenhum. Isso não passa pela minha cabeça. É sempre levando em consideração isso. Vai mantendo os seus princípios, mantendo os seus valores, mas sim, dentro disso, fazendo tudo o que for necessário para você conquistar aquilo que você quer. Aí eu quero que vocês pensem também no porquê, né? Então assim, quer dizer então que a pessoa que ela não coloca em prática, ou que ela não vai em frente é porque ela simplesmente não é capaz ou tá preguiçosa? Não, tem um porquê. Então o primeiro tipo de pessoa, que é aquela que não faz nada, que não está bem onde está, ela quer algo, mas ela não faz nada, nem aprende, nem faz nada. Simplesmente fala, não vai mudar, eu quero aquilo, eu sonho, vamos falar a questão de faturamento, eu sonho com os 10 mil reais por mês, e hoje eu ganho 2. Eu sei, mas, não vai mudar, eu vou continuar aqui. Por que essa pessoa tem dessa maneira? Por que ela fica nisso, presa nisso, dizendo que não vai conseguir?
por medo, por insegurança. E sabe por quê? Por falta de objetivo. Que quando a gente realmente tem um objetivo que seja muito forte pra gente, não é uma coisa aleatória. Eu falo sempre, uso o 10 mil por mês, apesar de não gostar muito da questão de usar muito a questão de valores, que cada um tem a sua necessidade, né, e o seu objetivo, mas é só para uma coisa representativa. Então, porque as pessoas, quando você fala assim, esse objetivo ele tem que fazer sentido pra você. Eu quero 10 mil por mês. Por quê? O que você quer realizar com esses 10 mil por mês? Então não é só eu quero isso, porque o dinheiro, ele não é, eu entendo que ele não é um objetivo tão forte. Ele tem um objetivo mais forte, é o que você quer fazer com esses 10 mil por mês. O que isso vai mudar na sua vida? É a casa que você vai trocar? É a escola melhor que você vai pagar para os seus filhos? É o plano de saúde que hoje você não tem condições de pagar? É você poder marcar uma consulta com um médico que você quer, sem ter que esperar na fila? É você ir no mercado e comprar aquilo que os seus filhos morrem de vontade e você hoje não tem condições de comprar? É você trocar o carro que você quer, aumentar a sua empresa? É poder contratar mais pessoas? O que é esses 10 mil reais que representam para você? 10, 20, 30, 50 mil reais por mês? O que eles representam para você? É isso que você tem que ter em mente. E aquelas pessoas que não fazem nada é porque normalmente elas não têm isso em mente, elas não têm isso muito forte. É algo muito, não vou alcançar, nunca ninguém da minha família alcançou. Então elas decidem ficar por ali, por medo, insegurança e falta de objetivo. E o segundo tipo de pessoa, as que sabem que precisam mudar, elas aprendem, elas têm até uma boa vontade, elas vão, elas aprendem, elas assistem, elas buscam informações, mas não aplicam. Elas sofrem, talvez seja aí as pessoas que mais sofrem, o tipo de pessoa que mais sofre, porque elas querem a mudança, elas sabem que elas precisam dessa mudança, só que elas, nesse jogo de o que é mais importante, elas preferem ficar na zona de conforto, preferem ficar lá no barrilzinho, com aquele líquido viscoso, verde, fedidinho. Elas preferem ficar naquela zona de conforto que não tem dinheiro, que não tem o reconhecimento, que o cliente coloca o preço, que não consegue fechar projeto porque o cliente acha que não é necessário e tem o outro que faz mais barato. Preferem fazer isso do que eu preciso, vamos ver o que eu preciso fazer para mudar. E colocar em prática. Mesmo que isso seja uma mudança de coisa que trabalhou por 10 anos igual. Um exemplo é a cobrança por metro quadrado de projeto. Eu fiquei por 13 anos cobrando por metro quadrado. Foi difícil quando eu mudei minha maneira de cobrar? Foi fácil? De jeito nenhum foi fácil. Foi uma reprogramação mental, uma reprogramação em tudo. Na maneira de fazer orçamento, porque era papo um orçamento. Não era mais, eu tive que aprender. Mas eu entendi que aquilo ia fazer diferença. E eu estava disposta a pagar o preço por isso. Ou então, foi quando eu percebi que eu precisava aprender a delegar. Para mim era muito difícil, mas eu percebi que eu estava disposta. Porque o meu objetivo, aquilo que eu queria alcançar era melhor, era mais fácil. Era mais fácil não, era mais forte. Então esse segundo tipo de pessoas, elas, apesar de quererem, elas escolhem ficar na zona de conforto. E o terceiro tipo de pessoas, então? Então, são aquelas que aprendem. Mas então eu vou aprender, vou sair fazendo tudo, Maria Fernanda. Não. Elas aprendem, elas buscam conhecimento, elas identificam o que aquilo vale a pena para elas, o que realmente faz sentido. Elas identificam no que elas precisam melhorar. E elas vão ali e colocam em prática. Elas colocam em prática aquilo. E às vezes é uma mudança que vai fazer a diferença. No meu caso, foi delegar. A mudança que fez. Por quê? Ao invés de eu ficar sobrecarregada, eu posso dar um trabalho para uma outra pessoa, que ela também vai receber por isso, vai ajudar no faturamento dela, e para mim eu vou conseguir fazer muito mais. Para algumas pessoas, é a organização financeira. Não sabe lidar. Então, aprenda como que organizar. Não precisa ser nenhum gênio matemático, não. Não precisa fazer faculdade de economia para aprender a educação financeira. Você consegue. Eu ensino para os meus alunos como fazer essa organização. Como você fazer, como você saber cobrar, como você controlar essas contas, como você organizar. Por quê? Existe uma maneira mais simplificada. Por que simplificada? Porque eu vi, é lógico, o simples a partir de muito estudo, muito teste para chegar numa forma simplificada. Que é o que eu fiz durante todos esses anos, que eu fui ajustando o que era necessário entender. Isso é o essencial.
E é isso que eu passo. Então não é porque é simples, é porque eu tornei isso simples, que eu vi o que era essencial para o paisagismo. O que é essencial para o paisagismo não é essencial para o direito, não é essencial para o médico, é para o paisagismo. Para algumas pessoas, a dificuldade é a apresentação de projeto, é fazer a apresentação, é falar com o cliente. Então o que você precisa fazer? Aprender técnicas de oratória. O nome parece ser uma coisa muito difícil, mas não. É treinar, é aprender a falar. Porque sim, se você não consegue se expressar, é difícil você vender. Mas Maria Fernanda é uma coisa que dói muito em mim, eu não consigo, eu tenho uma trava contra isso. Então que tal contratar, achar uma pessoa que seja uma sócia sua, um sócio seu, para que possa fazer isso? Ou contratar um vendedor, uma pessoa que apresente seus projetos e venda para você. Você tem que achar estratégias, só que você tem que enfrentar. Você tem que decidir que a mudança, o seu objetivo que você quer alcançar é mais forte do que essa sua zona de conforto. Aí você fala assim, então, a pessoa que consegue ter a mudança, é porque é fácil para ela? Não. É porque ela entendeu que é muito melhor enfrentar os desafios e enfrentar algo que incomoda para alcançar o objetivo final do que ficar a vida inteira no será. Mas eu podia ser assim. Olha, a pessoa cresceu tanto e eu continuo aqui. Então eu quero que hoje você pense sobre essa questão. Qual é seu objetivo? E por que ele é importante para você? Defina um objetivo e a importância que ele tem na sua vida. Qual a diferença que vai fazer se você conquistar esse objetivo para você? O que vai mudar na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor? Qual a qualidade de vida que você vai ter e que você vai proporcionar para quem está ao seu redor? E veja se isso é forte o suficiente para você enfrentar seus obstáculos, enfrentar as dificuldades que te fazem, que não te deixam colocar em prática aquilo que você aprende. Porque você não ter o resultado pela falta de ação é muito pior do que você ficar aí com o medo e muito pior do que aos desafios que você vai enfrentar para conseguir conquistar. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, que eu quero que vocês realmente reflitam durante o dia e pensem, definam qual é o seu objetivo e por que esse objetivo é importante para você e qual a mudança que ele vai trazer na sua vida. E pense o que você precisa fazer. Hoje, segunda-feira, eu deixei a primeira aula para vocês, da Jornada Viver Bem com Paisagismo. E nessa aula, foram 5 erros que te impedem de crescer. E nesses 5 erros, eles têm alguns erros que pra gente às vezes comete por comodidade, ou por estar acostumado. Se você não assistiu, assista. Gratuita, online, e ainda tem um material para você colocar em prática já, que eu deixei de presente para vocês. Uma estrutura de como você oferecer uma consultoria, para ter uma consultoria já, um modelo de consultoria pronto para você oferecer para os seus clientes. E se você começar a colocar em prática já, lembra da ação, que tem que ir para ação? Começar a colocar em prática já. Eu tenho certeza que até o final da semana você consegue pelo menos um cliente de consultoria. E hoje vai ao ar a segunda aula, que são os 3 pilares que você precisa reforçar para você ter uma carreira de paisagista, você crescer no paisagismo, para você alcançar seu sucesso como paisagista. Qual que é o seu sucesso? Qual é o sucesso para você? É o faturamento de 10 mil mais por mês? É o reconhecimento? Reconhecimento profissional? É a valorização profissional? É ter a segurança de atender os clientes e que você fala o seu preço, você fala qual é o seu valor e não o cliente que coloca o seu preço? Então, aqui eu estou dando para vocês o que vocês precisam. Só que ter o resultado só depende do quanto vocês estão dispostos a colocar em prática. Não adianta só assistir. Assistir. Mas Maria Fernanda, eu não tenho resultado. Você colocou em prática? Ou você só assistiu? Só assistir não adianta. Mesma coisa você ler livros, livros e livros e não aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu. Então, eu quero que vocês reflitam. É uma decisão de cada um. Não adianta eu ficar aqui gritando, falando pra você, faz isso. Não. É uma decisão de cada um. Mas eu quero que você pense. Ao invés, eu quero que você pense diferente. Ao invés de você pensar, vou alcançar X mil reais, vou alcançar isso se eu fizer.
Eu quero que você pense diferente. O que você vai deixar de ganhar ou deixar de proporcionar para você mesmo e para as pessoas que dependem de você, se você não fizer isso. A sua falta de ação não é só você, não implica só em você, implica em você e nas pessoas que estão à sua volta. E o que você vai assumir assim esse peso? Eu não consegui isso, eu não consegui me sentir profissional, eu não consegui ser valorizado, eu não consegui alcançar o resultado, dar uma vida melhor para mim e para minha família, porque eu não tive ação. E aqui você tem essa oportunidade. Essa semana é a oportunidade para quem que realmente quer colocar em prática e quer essa mudança. É gratuito, então você não tem que falar assim, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. E nessa desculpa não cai mais. Eu não vou conseguir porque Maria Fernanda não tem o que seguir. Não sei que caminho seguir. Essa desculpa não vale mais. Porque tem aqui, são 3 aulas, para que quem realmente quer ter resultado, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que fale assim, não sei onde seguir, aqui tem. Foi segunda-feira a primeira aula, hoje a segunda aula, sexta a terceira. Se você realmente está disposto a não ficar pro resto da vida pensando, puxa vida, não tive uma vida melhor porque eu não coloquei ação, aí tá aí sua oportunidade. Basta você colocar em ação. Olá, Michele, querida, bom dia. Eu vou usar seu exemplo, Michele. A Michele é uma pessoa que colocou em ação. Não é, Michele? Mora no meu coração. Ela é uma pessoa que colocou em prática o que aprendeu. E teve resultado. Não é? Hoje colhe os frutos. Bom dia! Então, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense. Qual é o resultado que você quer? Qual é o resultado que você quer? Qual é o resultado que você vai deixar de ter se você não colocar? É fácil? Michele, fala pra mim. É fácil colocar em prática? É super simples, você tem todo o tempo do mundo, é super tranquilo colocar em prática aquilo que você aprende. É fácil, Michele? Ou você também enfrenta os desafios? Tem que falar assim, não, eu vou colocar, eu vou mudar minha maneira de apresentar, eu vou mudar minha maneira de precificar. Não é, mas é possível. Quando a gente coloca em prática, a gente sabe o que fazer, é possível. A gente tem o resultado. Eu mesmo falo que não é fácil, mas tem o resultado, vale a pena. Então eu quero que fiquem com essa reflexão. Eu vou deixar essa live salva, se você pegou no finalzinho, se pegou pela metade, eu vou deixar ela salva, porque realmente quero que vocês reflitam sobre isso. E se você não sabe como, Maria Fernanda, eu não sei como assistir essas aulas, que aulas são essas? Elas não estão disponíveis aqui no Instagram, elas são apenas para as pessoas que se cadastraram para a jornada Viver Bem com Paisagismo. Como você se cadastra? Clica no link da minha bio, tem ali, você cadastrar Jornada Viver Bem com Paisagismo, totalmente gratuita, totalmente online. Lá já tem a aula 1 disponível e hoje libera a aula 2. É só você ali, e cada aula você vai ter um material exclusivo para você colocar em prática e aplicar, tá bom? Para você ter os resultados. A Michele, nem um pouco, mas depende muito do nosso posicionamento. Precisamos nos esforçar para sair da zona de conforto. É exatamente isso. Não é fácil, a gente precisa querer. A Michele resumiu isso, exatamente. E a gente tem resultado quando a gente decide sair da zona de conforto. Às vezes é mais fácil falar assim, eu não vou, aí eu tenho vergonha, eu não vou oferecer meu serviço, eu não vou me apresentar para um parceiro, para uma parceira de negócios. Eu tenho vergonha. Aí você vai decidir se a sua vergonha é mais importante do que o seu resultado. Do que aquilo que você quer, o resultado que você quer ter quando você alcançar o seu objetivo. Com a transformação, com o benefício que quando você alcançar o seu objetivo, você vai ter. Reflita sobre isso, tá bom? E desejo de todo o coração que você decida por colocar em prática. Enfrentar os desafios, enfrentar aquilo que é difícil para você e sair da sua zona de conforto e colocar em prática. Aprende, às vezes, gente, não precisa revolucionar. Às vezes é uma mudança de comunicação. Às vezes é uma mudança de maneira de apresentar seu projeto. Às vezes é uma mudança de cobrar. Uma mudança de como atender seu cliente. E você pode fazer uma mudança de cada vez. Se você não se sente confortável em mudar tudo, faça uma mudança de cada vez e você vai começar a ver os resultados. Me mandem no direct, me mandem mensagens, caso tiver, Maria Fernanda, tenho muita dificuldade em tal coisa. Maria Fernanda, estou com dificuldade nisso. Não consigo, minha maior dificuldade é tal coisa.
Manda, não se sente confortável em escrever nos comentários? Manda um direct pra mim, que eu quero saber como que eu posso ajudar você. Bom, um abraço, uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de semana para vocês e que essa reflexão ajude realmente a você entender que muitas vezes os obstáculos eles são um pouco mais desafiadores, mas vale a pena você superar. Vale a pena porque o sucesso profissional, ou o que você vai colher mais pra frente, por conta desses seus desafios que você vai aceitar, que você vai querer enfrentar, vai ser muito melhor. Muito mesmo. Um abraço, um bom dia, um bom resto de semana pra vocês. E hoje às 8 horas libera a segunda aula então. Então não se esqueça, quem ainda não se cadastrou, Jornada Viver Bem com Paisagismo, 100% online, 100% gratuita. A aula 1 já está liberada, o material já foi disponibilizado no grupo de WhatsApp e no e-mail. E hoje será disponibilizado também o link no grupo de WhatsApp e no e-mail. Lembrando que os links só são liberados para quem está cadastrado. Por quê? Porque eu quero saber quem realmente está disposto à mudança. Quem realmente quer essa mudança na sua vida. Até mais.